Seja muito bem-vindo. Meu nome é Alan Araújo, eu sou médico, cirurgião e faço parte do setor de endoscopia digestiva do Hospital do IPSEM. Neste vídeo, eu vou te explicar como fazer o preparo para a colonoscopia. Antes de tudo, é importante você saber que o exame da colonoscopia consiste em uma câmera em que nós entramos e filmamos todo o intestino grosso. Para que o exame seja um exame eficaz, é muito importante que seu intestino esteja limpo. Então, se tiver qualquer resíduo dentro do seu intestino, pode ocorrer de nós não conseguirmos ver alguma alteração, o seu exame vir laudado como normal e, na realidade, ter algum pólipo ou úlcera que deixou de ser visto. Por causa disso, o preparo é a coisa mais importante que o paciente pode fazer para otimizar o resultado do seu exame. Assim como também é importante ter um aparelho adequado e um médico experiente executando o exame. Se o seu exame está agendado para o horário da manhã, até cerca de 10 ou 11 da manhã, você deve continuar neste momento assistindo esse vídeo. Se o seu exame está agendado depois das 11 da manhã, vá para este tempo no vídeo, que é quando eu explico o preparo para exames a partir das 11 horas da manhã. Então, se o seu exame está agendado no horário da manhã, alguns avisos iniciais é que você tem que chegar 30 minutos antes do horário que seu exame está agendado. Então, se ele está agendado para as 8 da manhã, você deve chegar ao setor de endoscopia digestiva do Hospital do IPSENG às 7h30 da manhã, 30 minutos antes. O endereço é Alameda Ezequiel Dias, número 225. Outro aviso muito importante é que você deve trazer com você um acompanhante maior de idade. Você não deve considerar dirigir no dia do exame, então é proibido você sair do hospital dirigindo. E também você não deve marcar outros compromissos para o mesmo dia do exame, pois nós utilizamos uma sedação e essa sedação pode te deixar sonolento ou com os reflexos alterados ao longo do dia. Então, no dia do seu exame, não é adequado você fazer nenhuma outra atividade que exija atenção. Alguns medicamentos são muito importantes para nos ajudar na limpeza do intestino. Os medicamentos que você deve adquirir para o seu exame são o Butalax, que está aparecendo aqui para você, consiste em um frasco, a dimeticona, que é o famoso Lupital, também um frasco, e o Dufalac, que é a lactulose, que é um tipo de medicamento que nos ajuda a limpar o intestino. Então vamos começar agora falando do preparo. Então você já tem os medicamentos e já sabe as orientações iniciais. O preparo em si inicia-se um dia antes ao dia do exame. Então, na véspera do dia que seu exame está agendado, já começa o seu preparo. Então, vamos supor que seu exame esteja marcado para uma quarta-feira no horário da manhã. Você deve, na terça-feira, começar o seu preparo. Na terça-feira, o recomendado é que você siga uma dieta líquida durante todo o dia. Então, a dieta líquida consiste em alimentos que passaram por uma peneira e você vai tomar somente o caldo que saiu dessa peneira. Não vale, claro, amassar o alimento pela peneira e ingerir aquilo que foi amassado. É somente o que foi filtrado, que passou de fato pela peneira. Então você pode, por exemplo, fazer uma sopa de macarrão, jogar na peneira e tomar o caldo. Você pode tomar chá, você pode tomar água de coco, Gatorade, água normal ou outros líquidos. Sucos podem ser tomados desde que coados também na peneira. O único líquido que nós não consideramos a hipótese de usar é o leite. Isso acontece porque o leite, quando é ingerido, ele contém uma boa parte proteica que se comporta como se fosse um alimento sólido. Então, apesar de o leite ser líquido, ele não é adequado como alimento no dia antes ao dia do seu exame. No período da manhã da véspera do exame, você pode, se desejar, tomar um pouco de líquido junto com uma bolachinha, água e sal em pequena quantidade, somente para te permitir passar esse dia de preparo para o exame em si. Outro item muito importante é que, além de tomar somente líquidos, é importante que você tome líquidos, pelo menos 2,5 litros de líquido ao longo desse dia de preparo para o exame. Isso acontece para evitar de você se desidratar. Geralmente, quando as pessoas passam mal e precisam ir ao pronto-socorro, isso aconteceu porque a pessoa desidratou-se. Então, é ideal que você meça a quantidade de líquido que está ingerindo e que tome pelo menos 2,5 litros de líquido. Às 15 horas, vamos começar as medicações. A primeira medicação que nós vamos tomar são 20 gotas do Butalax. O Butalax, então, você vai colocar essas 20 gotas em uma colher, ingerir junto com o líquido e depois você vai repetir essa dose às 19 horas, então às 7 da noite, mais 20 gotas do Butalax. E depois dele tomar pelo menos 1 litro.
Isso vai ajudar a começar o preparo do seu intestino. O preparo mesmo em si, que é o que vai descer e vai causar a limpeza do intestino, a gente vai começar um pouquinho mais tarde e é uma parte que você precisa prestar muita atenção. Esse preparo é feito pegando-se um frasco do Falac, que é a lactulose. Você vai pegar esse um frasco de 200 ml, vai somar esse frasco junto com 800 ml de suco. Esse líquido do preparo ele é bem doce, então a maioria dos pacientes se dá muito bem com suco de limão sem açúcar, porque ao misturar 200 ml do líquido do Falac com 800 ml de suco de limão, você vai fazer uma solução de 1 litro que vai ter um gosto mais palatável. Além disso, é importante colocar também 15 ml da dimeticona, que é o Luftal, que é para evitar e ajudar na eliminação dos gases. Depois de misturar isso tudo e fazer uma solução de 1 litro, você deve tomar todo o conteúdo dessa solução entre 11 horas da noite e meia-noite. Então você pode tomar um copo a cada 10 ou 15 minutos. E assim, isso vai descer e vai limpar seu intestino ao longo da madrugada e vai te ajudar a chegar no outro dia no hospital com o intestino bem limpo e permitir um exame excelente. As orientações finais do preparo são que você deve fazer um jejum absoluto, inclusive de água, 4 horas antes do horário do seu exame. Então, você deve se hidratar bastante, mas faltando 4 horas para o seu exame, o jejum é absoluto. Se você tiver qualquer dúvida, vão aparecer aqui os números da Secretaria do Setor de Endoscopia, onde você pode ligar em horário comercial e tirar suas dúvidas. Se você tiver qualquer contratempo, passar mal, tiver desmaio ou qualquer outra alteração, é muito importante procurar o pronto atendimento do Hospital Ipseng para que você seja atendido. Geralmente, a procura da urgência está muito relacionada com aquela pessoa que está fazendo o preparo da colonoscopia e não ingeriu a quantidade adequada de líquidos. O último aviso é que alguns medicamentos devem ser suspensos antes do seu exame. E para isso é muito importante você ver as orientações do seu médico anestesista no seu risco anestésico, porque lá ele te avaliou, viu todos os medicamentos que você toma e que precisam de ajuste. Atenção especial deve ser dada ao paciente diabético, que utiliza medicamentos orais para diabetes, comprimidos e também insulina. Para isso é importante perguntar ao seu médico qual que é o melhor preparo para que você ajuste a dose desse medicamento e evite de ter uma hipoglicemia, que é quando a glicose do seu sangue abaixa muito e isso pode gerar diversos quadros que podem te fazer procurar urgência. Então é isso, espero que você tenha entendido, tenha gostado. Se você tiver qualquer dúvida, deixe aqui, que eu vou me esforçar ao máximo para responder e espero que você tenha um excelente exame e conte com o nosso setor. Se o seu exame, então, estava agendado para o período da manhã, o vídeo termina aqui para você. Se o seu exame está agendado para o período da tarde, as orientações são bem parecidas. Entretanto, os horários em que devem ser realizadas modificam-se em relação a quem tem o exame no horário da manhã. Então, antes de mais nada, você deve adquirir alguns medicamentos. Esses medicamentos são a dimeticona, que é o Luftal. Temos também o Butalax, que é um medicamento que ajuda no preparo do intestino. E temos também o Dupalac, que é o medicamento que de fato vai descer limpando o intestino. Todos os três aparecem aqui para você. Na véspera do exame, então um dia antes do exame, é o momento quando vamos começar o seu preparo. Então se o seu exame está agendado para, por exemplo, uma quarta-feira, às 1h da tarde, o seu preparo começa no dia anterior, começa na terça-feira. Nesse dia anterior, a sua alimentação ao longo do dia vai ser toda de líquidos. Então pode ser suco, desde que coado na peneira, sem resíduos, água, chá, Gatorade, água de coco e outros mais. E de alimentação mesmo, são só alimentos que você cozinhe, passe pela peneira e tome somente o caldo, sem amassar e sem bater no liquidificador. Então o caldo de alimentos cozidos você pode tomar e líquidos diversos. A única exceção é o leite. O leite, apesar de líquido, ele tem alta quantidade de proteínas e ao chegar no estômago ele se comporta como se fosse um sólido. Então o leite você não deve tomar no dia anterior, é a única exceção, é o único líquido que você não deve tomar. Na manhã do dia anterior, então ao exame da véspera, que é quando começou o seu preparo, você pode, se desejar, além de tomar o líquido, comer uma pequena quantidade de bolacha, água e sal. Porque essa bolacha, água e sal, ela é de fácil digestão e somente na manhã do dia anterior você pode ingerir ela. Depois, ao restante do dia, somente líquidos. Outra coisa muito importante é que é importante você ingerir uma quantidade adequada de líquidos. Então, além de ingerir somente líquidos na véspera do exame,
você deve tomar pelo menos 2,5 litros de líquido, pois essa quantidade evita que você desidrate, e a desidratação é o principal motivo de procura do pronto-socorro nos pacientes que estão se preparando para a colonoscopia. As medicações mesmo vão começar às 9 da manhã, onde você vai tomar 20 gotas do Gutalax, que é uma das medicações que você já adquiriu. E você vai repetir essas 20 gotas às 18 horas. Depois de ingerir esse Gutalax, você deve ingerir muito líquido, pelo menos 1 litro de líquido, para ajudar a descer e fazer o preparo mesmo do seu intestino. A preparação final do intestino vai acontecer no dia do seu exame. Para isso, a gente vai permitir que você tome líquidos claros. Então, líquidos claros são aqueles que, quando você olha, eles não têm o aspecto enegrecido. Então, café você não deve tomar, mas outros líquidos claros você pode tomar, sucos coados, água de coco e tudo mais. Esse preparo, que é o dia do exame, que vai realmente limpar o seu intestino, é feito com o Dupalac, que é uma das medicações que você já adquiriu. Você pega 200 ml desse Dupalac, pega 15 ml do Lupital e 800 ml de suco coado. Você vai misturar isso tudo e vai fazer uma solução de 1 litro. Esse medicamento do preparo, ele tem um sabor bem adocicado, então a maioria dos pacientes prefere fazer essa solução com suco de limão sem açúcar, para ter um gosto um pouco mais palatável. Essa solução toda você vai tomar 5 horas, iniciando 5 horas antes do horário do seu exame. Então, se o seu exame está agendado, por exemplo, para as 3 da tarde, às 15 horas, você deve começar a tomar essa solução às 10 da manhã. E você deve tomar ela toda durante um período de 1 hora. Então, mais ou menos um copo a cada 10 ou 15 minutos. Quando você toma ela toda ao longo de 1 hora, ela vai descer e vai de fato limpar o seu intestino e permitir um exame muito eficaz. Depois que você finalizar de ingerir essa solução, vai estar faltando mais ou menos 4 horas para o seu exame. E a partir dessas 4 horas para o seu exame, você deve fazer jejum absoluto. Se você tiver qualquer dúvida, se alguma coisa não ficou clara, vamos colocar aqui os telefones do setor de endoscopia digestiva, onde você pode ligar em qualquer horário útil e obter as informações. Se você tiver qualquer urgência, você deve procurar o serviço médico de urgência do IPSEM. Geralmente a urgência acontece quando a pessoa não se hidratou adequadamente e por causa disso, pela desidratação, ela pode ter um desmaio, uma sensação de fraqueza ou outras alterações mais. Última orientação é sobre os medicamentos que você pode estar usando. Se você usa medicamentos e passou lá no risco anestésico, o anestesista já te orientou quais medicamentos devem ser suspensos ou não. Especialmente no caso dos diabéticos, a orientação é mais específica. Se você usa insulina especificamente, a orientação para você é bem individualizada, então você tem que obter isso com o seu médico. Não se esqueça de deixar de tomar aquelas medicações que foram indicadas e de manter as medicações que foram permitidas. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha esclarecido. Deixe aqui seus comentários e desejo a você um ótimo exame e conte com o nosso setor de endoscopia digestiva.